Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso replay de toda segunda-feira, nessa parceria entre o nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza e o site Miséria, miseria.com.br. É o seu principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Acessa o site Miséria, sempre com live, sempre com informações de vários setores, tá bom? Aproveite, agradecer essa parceria do site Miséria, que desde o primeiro programa, está conosco aqui no programa Replay. Também os amigos do Torcida K, Rádio Torcida K, tem um aplicativo próprio, também pega na Rádiosnet, tem Torcida K em todas as plataformas digitais, destacando aí, lógico, o futebol cearense como um todo. Estamos começando aqui o nosso programa desta segunda-feira e olha que esta segunda promete, tem muita coisa para rolar, porque a gente vai acabar matando um pouquinho a vontade de vários internautas. São internautas que estão conosco e que sempre perguntam, e o Romeirão? Como fica o Romeirão? E as despesas do Romeirão? E como é que vai estar terminando? E etc, etc e tal. Pois Zacarias Silva, diretor da Arena Romeirão, participa hoje aqui do programa Replay para falar e tirar algumas dúvidas do torcedor, tá certo? Então se liga, fica, aguarda aí um pouquinho, daqui a pouco a gente vai trazer exatamente o Zacarias Silva aqui no programa. Bom, a gente também vai falar sobre o Verdão do Cariri, a programação do Icasa para a Taça Fares Lopes, contratações, possibilidades, o time que está trabalhando aí nos bastidores de forma efetiva, é o único representante do Cariri nessa competição. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro, vamos falar também de Barbalha e Guarani, as equipes que poderão ter novas diretorias para a primeira divisão do ano que vem. E o Campo Grande, hein? Como é que está o Tigre Juazeirense? Bom, a gente tem muita coisa para falar no programa desta segunda-feira. E hoje a gente tem aqui a nossa participação, ele que já esteve aqui no programa e que é a cara do Verdão do Cariri, Aloysio Vilar, repórter da Rádio Vale FM, setorista do Verdão do Cariri. Aloysio, prazer ter você novamente conosco aqui para deixar informado, falar um pouquinho sobre futebol, lógico, vai deixar informado o torcedor sobre as notícias do Verdão, meu querido Aloysio. Boa noite. Boa noite, Tony. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Replay. Terceira vez, rapaz, vou pedir música no Fantástico, né? Terceira vez aqui. Terceira vez. Aqui no Replay para falar de futebol, falar do Verdão do Cariri. Eu vejo também que o torcedor fica naquela expectativa para saber do elenco, para Fares Lopes, para saber como é que essa equipe está se preparando para disputar essa competição, inclusive o Icasa sendo o único representante. E a gente vai falar um pouquinho, sobre o que já rola ali nos bastidores, sobre o que a gente consegue apurar no dia a dia também. Falta tempo ainda, 21 dias para o Icasa começar a pré-temporada, mas a gente já vai adiantando aqui algumas informações para o torcedor. Tá vendo aí, galera? O Aloysio está aqui com a gente. E você sabe quem é que acompanha também o Replay? Marcelo Adnet. Marcelo Adnet. Eu também não sabia, bem verdade. Mas aí nada melhor do que os torcedores e internautas para trazer aqui para a gente. Primeiro que me mandou a informação foi, agora deu um branco, rapaz. O pai do nosso querido Cid, rapaz, deu um branco aqui. Me lembra o nome dele, Guto Vital? Lembra o nome do pai do Cid? Do Cid Neto, rapaz? Bicho, deu um branco. Eu lembro já do nome dele. Gente boa demais, tá bom? Ao lado lá da esposa, a gente fez a matéria lá com ele e ele foi quem mandou para mim, o Marcelo Adnet, exatamente falando aqui, ou seja, o Marcelo é o Igor, nosso querido Igor, um abraço para o Igor. Marcelo Adnet acompanha sim o Replay e eu vou provar daqui a pouquinho que o Marcelo Adnet está ligado aqui no Replay, tá bom? No Replay com o Tony Souza e nas nossas transmissões. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação para você. Falando em transmissão, vou falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, porque já estamos aí, o grupo do Icasa só tem clube que está passando de fase no grupo do Icasa, que é exatamente o América. Tem a tabela aí? Rapaz, Celso Lima. Celso Lima, meu querido, um abraço, Celso Lima, defensor ferrenho. Bota a tabela aí, por favor, Kleber. O Celso é o defensor ferrenho do time do América de Natal. Olha, rapaz, o Moisés Rolim está de cabeça inchada. Moisés Rolim, meu amigo Maché Filho, torcedores do Santinha, Santa Cruz que na primeira empatou 0-0 com o Tocantinópolis, perdeu a segunda de 1-0. O Moisés Rolim hoje disse que perdeu um balaio de gol Santa Cruz. O pai dele saiu de Petrolina, foi até o Tocantins assistir esse jogo, rapaz, saiu de cabeça inchada. Então o Tocantinópolis passou de fase, Santinha segue na Série D. O Bahia de Feira de Santana perdeu a primeira para o São Bernardo de 1-0, depois deu empate 1-1, então o São Bernardo passou de fase.
Aí veio o Real Noroeste, empatou 1 a primeira com Caxias. Depois do empate 0-0, nos pênaltis, deu Caxias 3-0. E o América de Natal venceu a primeira 2-1 em casa para o Motoclube e venceu também no sábado 1-0, jogando lá no Maranhão. E aí passa de fase, se eu não me engano, a próxima fase é América de Natal e Caxias, né? América e Caxias. O Celso Lima disse que esse time do América é bom. Rapaz, esse time é horroroso. Eu quero ver, viu, Celso Lima? Eu vou até dar uma olhadinha se esse time do América é o mesmo que jogou com o Icasa. Eu acho que deve ter mudado, porque não pode não. Não é possível. Olha os próximos confrontos aí, ó. Portuguesa, do Canto do Rio, lá do Rio de Janeiro, contra o Amazonas. Né? Tem o Asa de Arapiraca contra o Pouso Alegre. Tocantinópolis contra o São Bernardo. Caxias contra o América de Natal. Do grupo do Icasa só tem o América de Natal ainda sobrevivendo. Tem a questão da camisa, né? Tem que dar mérito aí à camisa do América de Natal, que tá aí. Aloysio Vilar, você era daqueles da turma do Celso Lima, que achava o América um time bom para brigar, ou você é da minha turma, que sempre achou esse América um time horroroso, e para mim tá surpreendendo, tá passando de fase aí. Rapaz, eu sou da sua turma, viu, Tony? Sinceramente, para mim o Retrô era o time diferenciado daquela chave, que ia chegar longe. O América, para mim, era um time mediano. Não passava disso, não. Pelo menos as partidas que eu vi com o Icasa, foi isso que me pareceu. E o Retrô, sim, era aquele time organizado, tocava bem a bola, muito bem entrosado. Pra você ver. E o Paraná, né, Tony? O Paraná, rapaz, sem divisão. E tá na Série B também do Paranaense. Aliás, situação, rapaz, né? O Paraná, ele pegou uma nhaca grande. Eu lembro que caiu, né, foi caindo de divisão. Pra B, da B. O Maurinho chegou a estar lá, e aí antes da queda acabou até deixando. O Maurinho que foi lá como ídolo, porque como jogador teve bom momento lá no Paraná, e aí acabou saindo antes mesmo do término, o time acabou caindo, enfim, e agora está sem divisão o Paraná, um time que até pouco tempo estava aí na Série A do Campeonato Brasileiro, com boas campanhas, enfim. Isso. Realmente, a gente está passando... Hoje o negócio é o seguinte, ou se organiza... ou o bicho pega. Tem que organizar, tem que se organizar, porque esse negócio de estar somente aí fazendo de conta, tá com nome, não funciona não. Tá aí Vasco e Cruzeiro, por exemplo, que estão mostrando bem que esse negócio só de nome não adianta. Então tem que dar uma organizada realmente, uma estrutura dentro de campo para poder a coisa andar, e a gente está observando que esses times, alguns times tradicionais em vários estados, estão sofrendo, estão penando realmente para poder... Opa, peraí, rapaz, o bicho aqui disparou. Estão sofrendo realmente. Inclusive, a gente... eu já estou preocupado, para mim já acende a luzinha do Ceará. Né? Já cai mais um treinador no Ceará, o Marquinhos. Eu estava assistindo o jogo, o clássico contra o Fortaleza, e pensando, se o Fortaleza ganhar, o Marquinhos cai. E caiu, e eu acho um bom treinador, o Marquinhos. Aí o Ceará segue, aí já contratou o Jô, né? Tá cheio de centroavante lá, e aí trazendo mais nome. Não sei se o Jô de repente vai resolver esse problema do Ceará, que já tem o Clebão, tem o Jael lá que está encostado, enfim, outros atletas. Enfim, é uma situação difícil hoje, que a gente vem observando de equipes grandes nos seus estados. Estou falando aqui o Ceará, porque o Ceará é grande para o nosso estado, né? E já estão falando no professor, né? Vanderlei Luxemburgo. Será que traz o Luxemburgo? Confia que traz o Luxemburgo, Aloysio? É bem capaz. Ele se decepcionou com a política, né? Recentemente, ia ser candidato. O Luxemburgo? O partido tirou a legenda dele. Pois teve tudo isso. Aí agora, quem sabe, né? E por que será que tirou a legenda dele? Qual partido? Sabe qual partido do Luxemburgo? Não me recordo agora. Luxemburgo, é gostar de confusão. Tiraram a legenda dele, né? Ele também é dono de TV hoje em dia, né? E quer saber de que com política, pelo amor de Deus, é gostar de confusão. Luxemburgo, vai se aquietar, professor. Volta pro Ceará. Pronto, vai pro Ceará. Quer confusão? Vai pro Ceará. Quer confusão? Vai pro Ceará, nosso querido Luxemburgo. Manda um abraço aqui pro Tasso Magno, que está aqui com a gente, já acompanhando aqui também o nosso replay, nosso querido Tasso Magno, o Robson Palácio também. Pergunta como está a situação do julgamento do Icasa, se vai permanecer ou não na primeira cearense. Sabe alguma coisa sobre esse julgamento do Verdão, Aloysio? Esse julgamento não aconteceu ainda, Tony, e ninguém sabe quando vai acontecer. O Icasa até agora é time de primeira divisão, permanece na Série A e nunca foi sequer notificado sobre essa situação.
Enquanto isso... Ou seja, a gente sabe, né, que o Atlético disse que deu entrada no Tribunal de Justiça. Perdeu o prazo. Mas aí veio essa história que perdeu o prazo, que não pagou, enfim. O Icasa, então, hoje, oficialmente, o Icasa nunca foi notificado de nada. Nunca foi notificado, o Icasa permanece na Série A e eu sempre faço questão de ressaltar isso, porque os torcedores ficam na dúvida, né? Com relação a esse assunto. O Icasa está na Série B, o Icasa vai se preparar para a Série A e a gente não sabe o que dizer realmente. Até agora é time de Série A. E olha, sinceramente, Tony, eu acho que não vão mais querer mexer nesse campeonato cearense de 2022, não. Viu? Eu vou lhe trazer aqui minha humilde opinião. Eu vou lhe trazer aqui, eu acho também que não querem mexer, mas eu vou lhe trazer uma informação que eu acabei pegando. Agora minha cabeça é péssima para lembrar do nome. Do presidente do Maracanã, de uma dessas viagens nossas aí de Guto e eu estivemos acompanhando as convenções lá em Fortaleza, convenções partidárias aqui para próximas eleições, e numa dessas viagens nossas em Fortaleza eu me encontrei com o presidente do Maracanã, que é até neto do Roberto Pessoa, se não me engano, né? E aí eu perguntei, e aí, como é que fica o Maracanã? Ele disse, não, nós já assinamos a justiça. Nós queremos a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Porque se o Iguatu não fica... O Iguatu hoje tem a vaga como está dentro de campo. Sim. Mas se houver exclusão dos jogos do Crato, né, então o Maracanã é quem iria para a semifinal do Campeonato Cearense. Então ele me disse que o Maracanã já tinha acionado o Tribunal de Justiça querendo a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Não sei a que pé tá essas coisas, até porque, enfim, a gente às vezes procura o contato com alguém do jurídico da federação, pessoal, estou tendo até dificuldade daqui para entrar em contato, vou, durante essa semana, prometo, até tentar cutucar para saber se a gente sabe alguma coisa, mas a informação que eu tenho do próprio Maracanã é que o Maracanã está, sim, querendo essa vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Não sei. É bom a gente ficar esperto. A preço de hoje continua todo mundo como está, na primeira divisão, Icasa, Iguatu na Série D do Campeonato Brasileiro, mas o futebol cearense a gente não sabe como é que a coisa anda. O que acontece, né, Tony, é que o tempo vai passando e à medida que ele passa, vai se aproximando do conselho técnico do Campeonato Cearense. Exatamente. Já o campeonato começa em janeiro, né? Então ali em novembro já deve ter uma definição do campeonato. Então já estamos aí na metade de agosto, até agora nada aconteceu. Mas a gente está aí no aguardo, né? Eu só espero que a Federação e o Tribunal de Justiça aprendam com o que aconteceu agora. Eu acho que foi uma falha que poderia ter sido evitada, né, por conta dessas situações. Quando ocorreram aqueles vazamentos de áudios de pessoas ligadas ao Crato, eu acho que de forma imediata era para terem agido e ter evitado algumas situações. Nem que tivesse dado uma pausa ali por 15 dias do Campeonato Cearense. Opa, peraí, vamos parar aqui, ou para os jogos do Crato, segue os outros jogos, para tomar uma atitude. Então, assim, era para ter sido tomada alguma atitude de forma imediata. Não esperar passar a primeira fase, para no último jogo da primeira fase, que foi o jogo contra o Ferroviário, aí vai e não faz o jogo, e ficou aquele imbróglio todo, e acabou acontecendo o que aconteceu. Foi uma lambança. Teve advogado da federação que disse que não, que isso não manchou. Manchou. Daqui a 100 anos vão falar da esculhambação que foi o Campeonato Cearense 2022, lamentavelmente. E eu ainda estou aguardando para saber o que vai acontecer. Porque está todo mundo falando que está tendo investigação, que o Ministério Público está investigando, né? Enfim, eu estou aguardando para saber o que ainda vai acontecer. Porque até agora, de forma efetiva, não aconteceu nada. Só quem se lascou nisso aí foi o Crato Esporte Clube, que foi rebaixado, teve os jogos excluídos, né? Enfim, e aí fica essa suspensão, mas o Crato Esporte Clube foi quem se quebrou, o torcedor do Crato Esporte Clube, a região do Cariri que perde uma representação, né? E aí? Vai ficar só nisso? E quem cometeu os crimes? E jogador? Porque teve jogador aí, Luiz, que eu fiquei sabendo, que o Ministério Público marcou para poder ser ouvido, não vou citar o nome do jogador aqui não, mas eu tive a informação que teve um jogador que a Justiça marcou para fazer a audiência, ele mandou e era porque era virtual, viu? Era vídeo chamada, videoconferência. Né? Aí disse que o jogador mandou um atestado que não podia. Aí no outro dia o jogador estava jogando. Isso só não pode, por videoconferência, participar da investigação. Presencial podia, né? Mas presencial podia jogar bola. Aí esculhambação, né? Então assim, tem que ser feito alguma coisa, porque então,
brincando com a cara da justiça. Estão brincando com a cara da justiça esportiva. E aí, moçada? Vai deixar ficar do jeito que está? Então, estamos aguardando, esperando. Estamos aqui em berço esplêndido, aguardando que alguma coisa seja feita. O futebol cearense não merece a palhaçada que aconteceu em 2022. Algo tem que ser feito, até porque se o Maracanã tiver realmente entrado na justiça, como disse que entrou, pode dar lambança daqui a pouco. E aí a gente pode ter comprometido até o Campeonato Cearense 2023. Isso é se houver julgamento, porque se o Maracanã conseguir, o Iguatu vai querer também seu direito. E aí, como é que vai ficar esse negócio? E o Atlético Cearense também, como é que fica, né? Não quero cair. E aí? Então, então vamos ver se organiza o negócio, que não pode ficar nessa esculhambação. Um abraço aqui para Ana Lívia Pinheiro, também está com a gente. Alô, Anderson, do Icasa Chopp, ligadinho aqui no replay. Um abraço ao Luanderson, a galera do Icasa Chopp e a Ana Lívia Pinheiro. Valeu. Carlos Devido também aqui com a gente. Se esqueça desse julgamento, homem. Esqueça, né? Esquecer, né, Carlos? É melhor, homem, deixa pra lá o negócio de julgamento. Vinícius Santos também aqui. Viu, Vinícius, lá da Sonzon. Rapaz, Sonzon. Gente, a Luísa, ele apresenta lá o som. O homem do Eita Forrozão aí. Tá certo, então. Valeu, Vinícius. Um abraço, tá bom? Deixa eu ver aqui. Edson Alves, boa noite, amigos do Replay, ligado aqui no João Cabral. As 3 forças jovens do Rádio Esportivo do Brasil. Delta, Luiz e Tony. Vamos trazer o Delta depois para vir para cá, porque o Delta é ocupado demais, rapaz. Delta é cheio de compromisso. Homem de negócios. Homem de negócio, né? Dá certo. Mas diz que nem tão jovem, nem tão forte, né? A juventude já passou, Delta sabe. Delta era força jovem no meu tempo. No meu tempo, Delta era a força jovem lá no Timaço, né? Eu saí do Timaço em 2013, estamos em 2022, já está passando quase 10 anos. Ele disse que quer trocar o slogan, você vai fazer uma campanha aí. Tá precisando, viu, Delta? Mudar. O Leandro Santa Cruz foi eliminado com gol de Chico Bala. Tá muito fácil, viu, Santinha? Perdendo para Chico Bala, vai ganhar de quem? Então, você falou que o América é ruim, está 2 jogos de subir. Time grande de capital, todo ano eles chegam nas quartas. Esse merece subir. Edson Alves, olha, eu vou dar uma olhadinha depois no elenco, Edson Alves, para ver se foi o América que melhorou muito ou se os adversários estão dando bobeira. Mas eu concordo com você, time grande, às vezes pesa no momento. João Preto, deixando aqui o boa noite, ele está em Florianópolis, Santa Catarina, um abraço para o João Preto. Cícero Assis Tavares também deixando boa noite, um abraço, valeu demais. Gente, daqui a pouquinho a gente, compartilha com a galera, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, Replay com Tony Souza, se inscreva, dá a tua curtida, tá certo? Compartilha, avisa a galera que o programa já começou e aciona o sininho para sempre que tiver uma nova postagem, você vai ser comunicado, tá certo? O próprio YouTube já comunica. Segue a gente também lá no Instagram, Replay com Tony Souza, a gente sempre está trazendo aí informações super bacanas. Dê uma dica aí de presente Dia dos Pais aí para a galera lá do nosso querido Santos, lá da AC Filtros, né, que tava, quem comprava aí um purificador de água, ganhava uma churrasqueira de aço inox. Um abraço ao nosso querido Santos, está sempre acompanhando a gente. O Roberto Maguila, jogador Maguila, foi lá e garantiu dele também. Um abraço. Então a gente está sempre dando dicas para você que acompanha a gente lá no Instagram, tá certo? Bom, deixa eu aproveitar aqui, por falar em dicas, deixa eu trazer para você aqui uma dica ótima para segunda-feira, que é a dica para você poder comer a melhor pizza da cidade. Pizzaria e Hamburgueria Oval, fica ali na Carlos Cruz, com Todos os Santos. Olha a imagem da pizza, que pizza saborosa, super gostosa, suculenta, para você aproveitar numa boa. E aí você não vai perder tempo, né? Pizzaria e Hamburgueria Oval, Rua Carlos Cruz, fica ali na cruzamento da Carlos Cruz com Todos os Santos, próximo à linha férrea, tá bom? A linha do VLT. Tá certo? Um ambiente super aconchegante para você levar a família, os amigos e com quem você quiser. Conheça o cardápio variado da Pizzaria e Hamburgueria Oval, tá bom? Ali ainda é Franciscanos, cruzamento da rua Carlos Cruz com Todos os Santos, e você pode pedir, o telefone está na tela, na sua casa você pode pedir e aproveitar essa pizza super saborosa, porque deixa em casa, 98842-9514, 98842-9514. Pizzaria Hamburgueria Oval. Hoje você pode pedir em casa, assiste o replay. Quem está lá na pizzaria também está assistindo. Terça-feira é folga da galera, mas na quarta a galera volta. E aí na quarta-feira, como é que o pessoal volta? Volta comendo pizza em promoção. Pizza GGG. Extra GG, você ganha
um refrigerante do 0800, totalmente grátis, tá bom? Pizza GGG, Extra GG, você ganha um refrigerante totalmente grátis. Pizzaria e hamburgueria Oval, tá certo? Uma ótima opção para toda segunda-feira, você que acompanha aqui o Replay. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para o Pedro Jorge, está acompanhando a gente em Pesqueira, Pernambuco. Um abraço a galera lá de Pernambuco, a galera de Pesqueira. Marcos Antônio, boa noite, Tony. Parabéns pelo programa, ainda está fazendo muitos gols. Ô, Marcos Antônio, eu estou meio parado, rapaz. É um menino aqui que está com 1 ano e meio que não nasce, eu estou nutrindo para ele ficar bem. Viu? Mas a gente vai voltar devagarinho, se Deus quiser, meu querido. Um abraço. Gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer Zacarias Silva falando sobre a Arena Romeirão. Muita gente querendo saber, falar de casa, falar do Barbalha, falar do Guarani. A Luiz Vilar está aqui para falar com a gente aqui sobre o Verdão do Cariri daqui a pouquinho. E o Marcelo Adnet, hein? Marcelo Adnet está acompanhando o Replay. Que história é essa, Tony Souza? Daqui a pouquinho eu vou provar como o Marcelo Adnet é assíduo acompanhante das transmissões aqui do Replay no YouTube, tá certo? Antes, eu gostaria de chamar a atenção, gente, para uma campanha. Gostaria de chamar a atenção para uma campanha que está acontecendo aqui no Cariri, mas pedindo a atenção das pessoas em São Paulo. Então você tem parentes em São Paulo, você que está em São Paulo, a gente tem muita gente que está acompanhando aqui em São Paulo. Olha essa campanha, tá bom? A campanha inclusive diz, Lelê precisa de sangue. Lelê é a garotinha Letícia, gente. Tá bom? É a filha do André Turato, ex-jogador, ex-zagueirão, artilheiro do Brasil, quando estava atuando, André Turato, da esposa dele, a doutora Kátia Turato, tá bom? A gatinha Letícia, a gente inclusive colocou no nosso Instagram, no domingo, uma foto do Turato com a camisa do Fortaleza e com as 2 bolas por baixo da camisa. Ele disse aqui, inclusive, que aquele foi um momento especial, que ele foi comemorando um gol em homenagem às filhas, às gêmeas, as primeiras filhas do Turato. Né? E aí a nossa querida Letícia é uma dessas filhas gêmeas, né? E ela vem passando já há algum tempo problemas de saúde, teve câncer, não sei se foi leucemia, enfim, mas o fato é que é uma guerreirinha já que está lutando, passando por várias etapas da vida, né? E lutando. Olha que família bonita, né? Do nosso querido Turato, tem 4 filhas, depois das gêmeas vieram mais 2 meninas, uma família belíssima, né? Um baita pai, o Turato, uma grande mãe também, a doutora Kátia Turato, e estão passando realmente por essa dificuldade, porque a gatinha está lá em São Paulo e ela está precisando muito de doação de sangue O negativo. Então você que está em São Paulo, sei que tem muita gente que acompanha a gente em vários municípios lá do estado de São Paulo, tá bom? Você que é daqui da região, de qualquer parte do Brasil ou do mundo está assistindo a gente, tem parentes em São Paulo, gente, vamos abraçar essa campanha, tá? Todos em prol da nossa querida Lelê, sangue tipo O negativo, ela está no Hospital GRAC, tá bom? Lá em São Paulo. As doações devem ser feitas no Colsan em São Paulo, tá certo? Tem que ser feita lá, para Letícia Oliveira Turato. Para Letícia Oliveira Turato, sangue O negativo. Ela está precisando muito, gente, dessa doação, desse tipo de sangue. No nosso Instagram, essa imagem está aí, nosso Instagram tem lá, tá bom? Do Replay com o Tony Souza. A gente, inclusive, marcou lá o Colsan de São Paulo, o Hospital GRAAC também, e você pode, enfim, entrar em contato, procurar informações, mas é importante demais que você que está em São Paulo faça a doação. O negativo, você é O negativo? Faça a doação para a gatinha Letícia Oliveira Turato, a nossa querida Lelê, uma guerreira que já desde cedo luta e vem passando por várias etapas nessa vida dela e sempre contando com o apoio da família. Agora é a nossa parte, nós como pessoas solidárias, né, e vendo realmente a beleza dessa família, né, também ajudar a nossa querida Lelê para que logo logo ela esteja de volta com as irmãs, brincando com a família, com um sorriso lindo que ela tem, e a gente também pode fazer a nossa parte, tá certo? Então convido a você, vai no nosso Instagram, Replay com o Tony Souza, tem lá a postagem para você ter esse detalhe, você tem que doar lá no Colsan em São Paulo, tá bom? Então as doações devem ser feitas por pessoas que estão lá em São Paulo. Então tem parente? Tem amigos, ou você está acompanhando a gente aí do estado de São Paulo, tá certo?
faça a doação, vamos ter esse ato de solidariedade para que a nossa querida Letícia, tá bom? Letícia Oliveira Turato, a doação tem que ser feita para ela, tá bom? Para que a Lelê logo, logo possa estar com as irmãzinhas, com os coleguinhas, sorrindo, brincando, seguindo a vida dela normalmente, tá bom? E abraçar fraternalmente meu amigo André Turato, grande zagueiro, pessoa, enfim, grande cidadão, um pai realmente exemplar, quem conhece o Turato sabe disso, e abraçar também a nossa querida Kátia Turato, tá bom, gente? Um abração bem forte. A gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe, e também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E olha, eu quero falar para você aqui sobre a Perboni Brasil há 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. E a gente tem a oportunidade de ter a Perboni Brasil também aqui na região do Cariri. Aproveite e, lógico, ofereça para o seu cliente o que há de melhor em frutas, verduras e legumes. Perboni Brasil, está na sua tela aí o telefone, os telefones, melhor dizendo, da Perboni Brasil, tá certo? 3532-2722, 3532-2678 e teu 99918-8131. O Celso Lima não veio hoje, rapaz. Eu tô doido para saber se o Celso Lima gostou do inhame. Ele disse que nunca tinha comido inhame, pois a gente foi pegar o inhame lá. O Val disse, leve esse inhame aqui para o meu amigo Celso Lima e diga ele que vá devagar para não ficar empanzinado, tanto inhame. Pense no inhame bom danado. Eu estou só no inhame e na macaxeira. Eita, o negócio é bom. Olha, inhame, macaxeira, batata doce, batata inglesa, e aí kiwi, manga, abacate, tomate. Você encontra de tudo na Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Perboni Brasil fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2. Então, se você tem sacolão, tem mercantil, tem uma mercearia, tem uma vendinha, tem uma bodeguinha ali, você vai querer oferecer o que há de melhor para o seu cliente. Então, não pense duas vezes. Procure produtos da Perboni Brasil, tá bom? Telefone na tela, você pode ir lá no Ceasa de Barbalha, entre em contato já com o nosso querido Val e aproveite e adquira os melhores produtos para você. Eu só compro produtos que têm origem da Perboni Brasil. Faça isso você também, que você vai ter produtos de qualidade e com preços super camaradas, tá bom? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Inclusive a Perboni está sempre botando dicas muito legais. Agora está lá com a memória de elefante. Você sabia que a manga contém glutamina, meu querido Aloysio Vilar? Um aminoácido importante para o cérebro que aumenta a concentração e melhora a memória. É a manga. Precisando. Pois é, então coma manga lá do Perboni Brasil. Aqui é uma dica que eu já vi lá da Perboni Brasil, tá bom? Então aproveita, moçada. Vamos chegar junto aí. Um abraço, Val. Tá feliz da vida com o Grêmio, nosso querido Val. Inclusive, em setembro vai ter como é o nome? Festa Farroupilha. Um abraço pro Val, que é torcedor do Grêmio, e o Luiz Gaúcho, que é torcedor do Inter. Eles são Inter e Grêmio, mas se unem, viu? Festa Farroupilha está sendo aguardada em setembro, com a gauchada aqui do Cariri. Vai ser uma festa super bacana, em breve a gente vai falar sobre isso aqui, tá bom? George Bosch também está com a gente de São Paulo. George, rapaz, um abraço. Aproveita aí, George.
dá uma força aí nessa campanha aí para nossa querida Lelê, tá bom? Sangue O negativo. Vai lá no Instagram, Replay com o Tony Souza depois, dá uma olhadinha e você pode ajudar. De repente você, alguém da família, pode também fazer essa doação para nossa querida Letícia, filha do ex-zagueiro André Turato, né? O Turato que reside agora aqui na região do Cariri, na cidade do Crato. A Cátia Turato é natural do Crato, junto com as filhas, mas estão em São Paulo por esse tratamento. Então, Jorge, dá uma forcinha aí, você que está em São Paulo, tá bom, meu irmão? Luiz Leonardo também aqui com a gente, está em Brejo Santo, abraça a galera de Brejo Santo. Antônio Wellington, mesmo quem não puder doar em São Paulo, vai no Hemócio e Doe Sangue, salva vidas, verdade, Wellington. A Lelê está lá em São Paulo, mas às vezes tem gente aqui na região do Cariri que pede, precisa realmente de doações. É sempre importante a gente ter, né, esse ato de doar, porque assim, hoje a gente está aqui todo mundo muito bem, graças a Deus, mas ninguém sabe o dia de amanhã e tem outras pessoas que estão precisando. Então, sempre doar sangue é muito importante porque salva vidas. Boa toque do nosso querido Antônio Wellington. Valeu, Wellington. Meu querido Aloysio Vilar, torcedor está querendo saber sobre esse time do Icasa, rapaz. O Verdão do Cariri, que está fazendo um mistério danado para divulgar quem é que vai, quem é que vem dessa taça Fares Lopes, hein, Luiz? Até eu estou nessa expectativa também, né, Tony? Não é só o torcedor, não. O repórter também está na expectativa. A diretoria de futebol faz muito mistério com relação aos nomes. Aquele mesmo esquema, Tony, que foi feito na Série D, né? O Fabiano só divulgava realmente quando os jogadores assinavam contratos. E a gente, nos bastidores, sempre procura essas informações com relação aos nomes que poderão compor o elenco do Icasa na Fares Lopes. E a gente conseguiu alguns, como foi o caso do Guídio e do César Sampaio, dupla de volantes que esteve agora na Série D. O Guídio mora em Juazeiro do Norte, o que torna mais fácil esse seu retorno. O César Sampaio também já teria um acordo com a equipe do Icasa, só que o Fabiano Rodrigues não confirma. Você até perguntou aqui na semana passada e nada dele revelar, né, esses nomes aí para Fares Lopes. Obtivemos também... Ele está fazendo o dele, né? Está fazendo a parte dele. E como bom jornalista, ele não deixa brechas. Né? Mas nós não somos baú, então... Teve também a questão do Preto, né? A gente ficou sabendo que a diretoria do Icasa procurou o Preto. O goleiro que era do Crato. O goleiro que era da equipe do Crato, também na Série D. Mas, para fazer justiça, não foi o Fabiano que fez esse convite ao Preto. Só que tinha uma situação, alguns dias, algumas semanas, que o Fabiano não sabia se iria ficar realmente no Icasa. Porque existia também a possibilidade do Fabiano sair. Fizeram até um convite para o Lamar, que esteve com você também aqui no Replay. Isso, né? Há algumas semanas. Antes do Leandro Campos. E o convite para o Lamar não partiu do Fabiano também. Então a gente acredita que nessa mesma toada aí, o convite foi feito tanto para o Preto, goleiro, como também para o Lamar. O que não aconteceu deles fecharem com o Icasa. Então teria também uma situação já na lista do Fabiano para o retorno do Faismar, que foi o goleiro, né, que substituiu o César Tanaka na equipe do Icasa. Fez boas atuações, Tony, mas não teve uma regularidade. É importante que se diga isso. O Faismar fez boas partidas, mas em outras já deixou o torcedor ali, meu Deus, né? A sua estreia mesmo deixou o torcedor ali preocupado. Lá no Romeirão ele parecia estar nervoso, estava ansioso ali, não sei se pelo ambiente da Arena Romeirão, não fez um bom jogo. A primeira impressão não foi boa. A estreia dele não foi contra o América, não, lá? Não, foi aqui, foi em Juazeiro. Contra o Retrô. Isso. Não, ele estreou contra o América lá. Não, a estreia dele foi aqui. Foi no empate contra o América aqui. Isso. Ah, é verdade, verdade. Ele estreou aqui contra o América, aquele foi empate jogo, 1-1. Não, o jogo contra o América já foi a segunda partida dele, foi a goleada. E aliás, ele só foi de 3 por causa dele. Isso, ali foi o segundo jogo. Ele pegou tudo, Isso. Foi o nome do jogo. Ele e o Gabriel que fez assim, para eu passar aqui. Até hoje eu não entendi aquela ali do Gabriel. Pelo amor de Deus, Gabriel. Aí não dá não, meu velho. Aí é para desempregar, é narrador, viu? Que o negócio aqui é. Que até eu nunca vi um negócio daquele. O cara ajeitou aqui, o cara fez isso aqui, ó. Pelo amor de Deus. Também não aí foi depois bem não ali. gostou, porque o pessoal andou falando. Até que depois daquele jogo, ele jogou bem, né? Isso, foi bem. Ele jogou bem, chegou aqui, Foi teve bem. muito bem. Foi raçuda, depois pediu para pegar o beco, né? Depois pediu o banquinho e foi embora. É verdade. Mas podia ter ficado sem aquele joguinho lá do América. Aquele olha, não quis fazer o pênalti, não. Aí, pelo amor de Deus. Ele era um dos braços, né? Era o braço direito e o esquerdo do Sidney Moraes, né? O Gabriel. Pois deixou sem cotó aqui. E aí o Sidney foi embora, ali... ele acompanhou, acho que ele ficou só aquele jogo mesmo.
jogou, né? Contra o América. Mas só vai jogar onde Sidney tiver agora. Aí foi pro Ferroviário, inclusive quando o Sidney foi. Aí ele ficou lá no Ferroviário? Ficou por lá. Eu soube que ele foi, agora... ele não chegou nem a jogar. Chegou a jogar no chegou a Ferroviário? jogar. Pois é. Não aí chegou. Caiu. Pois é, e voltando ao Flaismar, né, Tony? Ele não teve uma regularidade, fez bons jogos, mas ao mesmo tempo teve jogos que ele não atuou bem. O caso da sua estreia e também desse último jogo, né? Contra o Globo. Ele não foi bem, a gente acompanhou, fez a cobertura desse jogo. Lógico, não foi a culpa somente dele, né? Mas, enfim, teve uma participação ali infeliz naquela partida em que o Icasa acabou assim, o Flaismar chegou a ter um bom... A torcida chegou a meio que abraçar o Flaismar em determinado momento, né? Só esses últimos jogos que a coisa... Não foi nem só por causa dele, né? O grupo todo, a torcida realmente pegou no pé dos jogadores. Poucos jogadores, na verdade, escaparam dessa situação. Aqueles áudios também que vazaram, principalmente do Jairinho, né? Sim, do Leandro. Não, né? porque assim, eu nunca vi uma situação que aconteceu neste caso da Série D do Campeonato Brasileiro e que eu achei lamentável. Eu nunca vi esse negócio de jogador estar desabafando com o torcedor. Nunca vi isso. Sabe? Você ter um contato com alguém, você conhecer, ter uma amizade, conversar, mas torcedor está desabafando, está reclamando para torcedor e o torcedor vai resolver a situação interna do clube. Não vai. Né? E foi isso que eu lamentei, inclusive falei para o Leandro Cearense na época, porque o que foi que foi lamentável? É porque na hora que, por exemplo, queriam apoio, que teve problema de falta de pagamento, uma coisa ou outra, então procurava a imprensa, procuraram o torcedor, mas na hora de falar por que a queda do rendimento do time, por que aquela situação de barca, de festa que ocorreram, né? Depois o pessoal começou a falar, o próprio presidente França falou, o pessoal se calou, só o Leandro Cearense que ainda mandou os áudios para a gente, depois falando sobre o assunto. Entrei em contato com o Jairinho, mandei mensagem para o Jairinho. Jairinho nunca nem respondeu. O Jairinho nunca nem respondeu. Tá entendendo? Então, assim, você acaba fazendo com que a coisa realmente... você dá margem para que as pessoas falem, né? Eu espero que isso seja página virada, realmente, que quem se envolveu nisso aí possa ter aprendido com os erros. Acho que a diretoria do caso errou. Sim. E poderia ter aprendido, e espero que tenha aprendido. E os jogadores também, e vida que segue. Mas o que a gente deixa crer, Aloysio, pelas suas palavras, é que teremos um número pequeno de jogadores remanescentes daquele time do Icasa. Poucos jogadores, 5 ou 6, pelo menos essa é a informação que a gente obteve, que devem voltar para essa Fares Lopes. Até porque, né, Tony, a verba para a competição como essa é bem menor. Não existe atrativo. Hoje mesmo a gente conversou com o presidente do Icasa, o Aloysio Gregório, e ele falava sobre essa situação, que até agora não conseguiu fechar nenhum patrocinador para essa competição, porque as empresas fazem aquele planejamento para o ano inteiro. Então alguns dizem, olha Aloysio, volta em 2023, volta no final do ano que a gente fecha para o Cearense, fecha para uma outra competição. Só que o pensamento do Icasa é para agora, é para 2022 ainda. E aí é que tá, bate na trave em algumas situações, acaba não fechando, mas enfim, vai em busca aí desses patrocínios para poder bancar a equipe na Fares Lopes. E você falava aí desse elenco do Icasa, e olha, Tony, era um elenco até bom, vamos colocar assim no campo. Eu acho que era bom. Mas era um elenco complicado. Quando queria era complicado demais, principalmente nessas questões internas. Muito se fala que a diretoria errou e tal, mas os jogadores também eram bem difíceis de lidar. Aloysio Vilar, vamos aqui para nós. Eu sei que você não é baú, eu também não sou. Não. O que você viveu, você conseguiu comprovar assim, flagrou alguma coisa, alguma barca, alguma situação interna que você viu ali nos bastidores de casa? Você que é o repórter que vive o dia a dia do Verdão. Eu digo a você, eu estou dizendo isso porque, por exemplo, eu já estive na sua posição, né? E a gente que está no dia a dia, a gente pega muita coisa ali, Aloysio Vilar. Coisas boas e coisas ruins. Isso, então, você conseguiu pegar muita situação, Aloysio? A gente sabia, Tony, de algumas situações dentro do hotel, que a alimentação dos jogadores não estava legal, que alguns pontos que os jogadores citavam eram verdadeiros, como, eu não comi carne hoje, sabe? Eu não comi tal coisa hoje, sabe? Só que a gente não levava isso para o ar, porque certas situações não valem a pena criar um ambiente ruim por nada, porque a gente sabia que no outro dia a situação já havia sido resolvida. E, assim, agora, e o jogador nem procurava, por exemplo, a imprensa para falar sobre isso. Justamente. Porque às vezes o cara quer chegar, acontecia isso muito comigo. E o repórter tem que tomar cuidado. Não, o cara chegava para mim e dizia assim, olha, Tony, rapaz, olha, eu
Rapaz, era só teve frango hoje, É. não sei o quê. Aí eu pegava o gravadorzinho e dizia, vamos aqui falar? Não, cara, não preciso falar. Eu dizia, meu parceiro, eu não posso tomar remédio para sua dor de cabeça. É mais ou menos por aí. Tá entendendo? Então. Não sei o que, pode deixar pra lá, tá entendendo? Então assim, quando a coisa começa a incomodar realmente, o cara chega e fala. Sim, Mas se aquilo se repetisse, né, uma semana, até duas, porque três. tem gente que chega aqui e diz, Luiz, fale aí você vai e fala. Aí quando depois o seu diretor vai ligar para Luiz, história é essa, não, eu falei aqui, ninguém disse, tá tudo bem. Aí eu disse, não, cara, não falei não. Aí você fica pro mentiroso. É verdade. E infelizmente tem essas paradinhas O repórter também. tem que tomar cuidado com isso. Lógico, a gente sabe de algumas situações, como essa da alimentação, atraso no pagamento do hotel. Só que eram situações que quando a gente buscava a diretoria, eles diziam, não, realmente isso aconteceu, mas a gente já resolveu a situação. E referente aos jogadores, a barca, disciplina, ao chamado, virou motim, ficou o nomezinho famoso aqui, tem algum motim lá, tem esse esquemazinho aí. Tem esse grupinho. Tinha esse grupinho realmente. Agora, essa situação de festas, Tony, a gente só ficou sabendo realmente do que aconteceu depois. Depois da eliminação. Depois, verdade. Depois terminou realmente o Campeonato Brasileiro. É que a gente soube que tinha uma festinha aqui, outra acolá. E realmente ali naquele jardim do hotel, o gerente do hotel já tinha reclamado da situação, já tinha chegado para a diretoria para reclamar da atitude de alguns jogadores, só que as coisas foram abafando, né? A própria diretoria não dava... Não quis falar sobre o assunto, não quis dar mídia a essa situação. E aparentemente para o torcedor estava tudo bem, porque os resultados estavam vindo. Era, inclusive, na época que o Casa vinha ali com 3 vitórias consecutivas, estava bem, estava empolgando o torcedor. Chegou até a brigar pela ponta da tabela. Estava um empate da classificação, né? Chegou a isso. Então, muitas coisas só vieram à tona realmente depois. E aí eu até fiquei me perguntando, e antes estava tudo bem, né? Não deu para entender realmente alguns posicionamentos. Até o ex-presidente concedeu entrevista a você, falando de tudo que aconteceu, mas por que não veio à tona antes tudo isso, né? Por que só depois que ele resolveu falar? Enfim, algumas situações a gente não entendeu, Tony. Por que isso não aconteceu? Mas tinha grupo. Quando o time? A gente ouvia sim falar. Tinha um líder do grupo? A gente ouvia muito falar, e já que passou, vamos falar em nomes? Já passou. Pronto, fale, o próprio Leandro Cearense, era um do o Jairinho, também. O Júnior Mandacaru. Até o Júnior Mandacaru, rapaz, também. Pelo que a gente soube, né, O Jairinho era bom pra TikTok quando tava na boa, e depois nem TikTok, nem TokTik, nem de jeito nenhum. Até o torcedor tirou muito sarro, pra TikTok era bom, né, pra jogar bola, né, pra fazer a dancinha, sabe, todas. Depois... Mas não tô aqui querendo criticar os jogadores, enfim, eles fazem da vida deles o que eles quiserem, fazem a mídia que eles quiserem, enfim. Na rede social a gente não tem nada a ver com isso, a gente tá falando sobre Eu só lamento que quando o né? bicho tá pegando, aí vão atrás da imprensa, vão atrás da torcida. Quando o cara erra, aí não quer dar satisfação. Eu acho justo isso. Não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Então, na hora que eu precisar, eu vou com a Luísio. Aí, na hora que eu faço uma merda, aí eu não vou lhe dar satisfação? Não, tá errado. Quando me convém, né, aquela história. Não, aí esse negócio aí para mim não vale. Mas eu acho que, espero muito que tenham aprendido. Trocando de mil, você disse que uns 6 jogadores ficam da Fares Lopes. Se você tivesse que apostar nesses 6, quem seriam? Já falamos em 3 aqui, né? Guido, César Sampaio, o próprio Flaismar. Pronto, vamos botar mais 3 aí. Eu acredito que de atacante não volta nenhum. Nem o Núbio Flávio? Não, nem o Núbio Flávio, nem o Leandro, muito menos, né? O Denis, que inclusive já tem uma situação fora do país. O próprio Jairinho também tem uma situação... Não, o Jairinho já está em Malta, eu já vi ele. O Denis também vai para lá, para ir de já Malta. Está em Malta lá, que nem então, conversa. Esses jogadores aí a gente já descarta, né? Os próprios laterais também a gente... Talvez o Rony, eu poderia apostar numa volta dele, que é um jogador que não trouxe dor de cabeça para a diretoria, vamos colocar assim. Né? O Bu já seria uma situação um pouco mais difícil, ele é do Rio de Janeiro, né? Quem é o Bu, lateral esquerdo. Acredito que dos zagueiros também, eu acredito que nenhum vai voltar, viu, Tony? Nem o Léo. O Léo chegou a ter um bom momento, Léo Alves. Teve um bom momento, né? Enfim, teve aquele outro jogador que nem jogou, né? O Odair. Né? Sim, o Odair Lucas, né? O Odair que Lucas, veio, mas também nem entrou em campo, né? Enfim,
talvez esses sejam os jogadores que voltariam. Só esses quatro. Você está muito... Você está resumido. Acredito, porque eu tô indo por eliminação, né? Por aqueles que já Você rescindiram. eliminou um bocado, viu? O teu Big Brother aqui é pesado. O Marquinhos já rescindiu, uma lateral. O Marcos Vinícius já rescindiu também. O Denis já rescindiu o Paulo Vitor era emprestado, O Paulo Vitor já rescindiu também. Eu gostava do Paulo Vitor, bom jogador, né? meia. Esses jogadores aí, acho que não voltariam, não. Nem em outras situações. Já está amarrado com o Wender, né, do Barbalha, lateral esquerdo. Já assinou pré-contrato com o Wender, lateral esquerdo do Barbalha. É o primeiro nome, inclusive, que a gente conseguiu assim dizer para o torcedor que está vindo, que é uma novidade. O Fabiano confirmou que chegou a tentar o Thiaguinho, mas o Thiaguinho vai estar valorizado, não ficou. Muitos jogadores são bem valorizados aqui, né, Tony? O Nael também estava bem valorizado, né? O Carlão, jogadores aqui da região. E o Fabiano falou uma coisa aqui que eu achei interessante, eu concordo com ele. O torcedor fala muito, mas forma um time caseiro. Nem sempre o time caseiro é barato. Não, o Carlão é jogador olha os exemplos aí. Thiaguinho, é Nael, enfim, jogadores são bem valorizados. valorizados. Valorizados também, eu acho que... Então, às vezes, buscar uma solução fora é mais econômico para o time. Agora, por exemplo, viável. tem o Flaismar como goleiro. Eu acho que poderia, por exemplo, pensando aqui que você vai trabalhar com 3 goleiros, um já deve ser da base, né? Eu iria atrás de algum goleiro daqueles do Barbalha. Tanto o Cleiton, eu acredito que o Fabiano está de olho. Tanto o Cleiton como Dos dois. o Conrado são muito bons goleiros. Sim. Né? E, por exemplo, o Cleiton era muito elogiado pelos caras, apesar de ser reserva, mas muita gente gosta muito do Cleiton. Eu não cheguei a conhecer. O Cleiton, muito bom goleiro, são muito bons goleiros, todos os dois. Eu ia atrás de um desses goleiros também. Mas, enfim, o Fabiano chegou a dizer que tinha jogadores do Barbalha e do Guarani na mira. Vamos torcer aí para que possam logo surgirem esses nomes e que esses nomes venham a acrescentar para que o Icasa tenha um time forte, competitivo para essa taça Fares Lopes, tá? Deixa eu mandar um abraço para a amiga Laninha Leite, beijão para a Laninha, que está lá no Rio de Janeiro, também acompanhando a gente, abraço para ela. Deixa eu ver aqui, tem baixa um pouquinho aqui, Kleber, alguém colocou a mensagem que não, acho que já passou, não, pode subir. Aí a gente já falou do Jorge Borges, né? O professor Tatos, um abraço pro Tatos. Supervisor do Verdão. Tá aqui com a gente. Procurou preto. Pois é, teve gente procurando, viu, Tatos? Cristiane Porfírio, esse rapaz é profissionalismo em pessoa, preparado. E a brilhante jornalismo do Cariri. De casa vale o elogio? Vale. Concordo plenamente, viu, Cristiane? Concordo plenamente. Nosso querido Aloysio. José Souza aqui deixando boa noite, está em Castanhal, no Pará. Um abraço lá no Pará, Castanhal, assistindo a gente. José Souza, Maria Vilar, minha mãe. Tua irmã é? Minha mãe. A tua mãe? Dona Maria Vilar. Dona Beijo Assunção. pra senhora, viu? É um menino de ouro, famosa Dona Assunção. Famosa Dona Assunção, né? Tá certo. Cícero Assis aqui, um time que quer dominar seus adversários tem que ter um ótimo meio campo. Carlão, Olávio, Bismarck e esquerdinha seria o ideal. Tá bem, viu, Cícero Santos? Olávio agora você vai trazer o Olávio. Você é que o Olávio tá, nível, rapaz? O Olávio tá no exterior, tá lá pra Ásia. Tá no outro patamar, é muito, viu, Cícero Santos? Cícero Assis. O próprio Carlão que tá por aqui, mas então... Tá bem valorizado, com passe valorizado, né? O Bismarck, se for aquele que jogou Guarani e Fortaleza, talvez seja mais fácil. Já o Bismarck, que jogou em casa, ainda tem aquele imbróglio na justiça lá com o time dos Emirados Árabes. O Esquerdinha também é um bom jogador. Gosto muito do Esquerdinha, que passou por aqui, teve no Souza. Não sei se o Esquerdinha se enquadra dentro da característica do Leandro Campos. Porque né? tem essa situação também, Ele quer jogador mais agudo. Tanto é que, por exemplo, o Araújo do Barbalha... Muito elogiado. Foi um jogador que foi muito elogiado, mas dentro do esquema que gosta de jogar o Leandro Campos, o Thiaguinho do Guarani talvez se encaixasse mais. Né, que era aquele jogador mais mais gente até agudo. se revoltou. mas o Leandro consegue adaptar ali, gente, não é tão simples assim. Às vezes você acaba queimando, como a gente chama, queimando o jogador, querendo adaptar ele ali em uma outra função. O que aconteceu com o Marcos Vinícius aqui, que ele até pode ser um bom jogador, não sei lá fora, mas aqui, aquele meia, Marcos Vinícius, que veio pro Icasa nessa Série D, não teve um bom futebol, né? Até o Thaleson tá brincando ali, só nessa lista aí de atletas fechou 2 anos depois do Icasa. Realmente, viu, Thaleson? É verdade, Thaleson. E olha o Éder Leonardo aqui lembrando, tá o Dagson livre, né? O Dagson que estava no motoclube, também não sei como é que tá a situação do Dagson no motoclube, também evoluiu de patamar. Convenhamos, o Dagson se valorizou bastante desde que saiu do Guarani ano passado, foi pro Crato, ali foi uma mancha, olha. Esqueça aquele Crato do Campeonato Cearense, esquece. Aí ele foi para o
motoclube. E está muito bem lá no motoclube. Dizer que a torcida abraçou meio que o Dagson. Não sei qual seria a situação. Para o Icasa hoje seria muito bom, né? O Luiz Marcos aqui está assim, Baturité no Ceará, abraço. Luiz Marcos lá em Baturité. A galera do No Audio Esportes, valeu, um abraço aqui, 2 grandes profissionais. Em breve a Luiz Vilar estará na nossa bancada também para bater um papo. O Fabiano vai estar agora, né? Teve o Lamar. Essa semana, né? Eu sempre gosto de estar assistindo com a galera, assisto depois. Bacana. Não assisti todo do Lamar ainda. Mas o Fabiano, que dia é hoje? Hoje é dia 15. Eu acho que o Fabiano deve ser dia 17, quarta-feira. Eu acredito que seja 19, viu, Tony? 19. Eu vi uma postagem hoje, acho que é quinta-feira. Pronto. Pessoal, avisa aí, manda mensagem para dizer. Sexta-feira. Manda mensagem avisando aí quando é que vai ser o Fabiano, tá bom, galera do Audio Esportes? Fabiano vai participar lá também. O Luiz Marcos deixando boa sorte, perdão. Pronto, dia 19 tem Fabiano Rodrigues no Audio Esportes, lá no podcast. O podcast tá bombando aí da galera do Audio Esportes. Um abraço para a galera aí. Gente, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui o Zacarias Silva falando sobre o Romeirão, tá certo? Porque agora, eu vou trazer para você, porque aí estava falando aqui, brincando, dizendo negócio de Marcelo Adnet. Marcelo Adnet está acompanhando o replay. Mas que história é essa, Tony? Pois é, meu parceiro. Eu também fiquei surpreso. O Igor foi o primeiro que mandou a mensagem para mim. Depois o Kleber mandou até o link lá do programa, de um podcast. Eu nem conhecia esse podcast, para falar a verdade. E aí estava o Marcelo Adnet. E o Marcelo Adnet acabou batendo papo com a galera, perguntando o que é que estavam assistindo no YouTube. E os caras perguntaram o que é que ele via no YouTube. E o Marcelo Adnet acabou revelando que acompanha o replay, rapaz. Você vai saber por quê agora. Veja aí, Marcelo Adnet também acompanha o replay aqui no YouTube. Se liga. O que você está vendo no YouTube? Eu gosto muito de ver gols da Série D. Porque eu gosto dos bordões dos narradores da Série D. Tem um que é... Vibra, agita, faz a festa! Tem outro que é... E é gol! É impressionante o grande momento que leva ao ápice da emoção do futebol. É emocionante o grande momento que leva ao ápice da emoção do futebol. Um bordão imenso. E teve uma hora que ele esquece. É emocionante o momento que leva ao ápice do futebol. E o Vibra, agita, faz a festa. E tem o... Grava ele, tá em Luvi! Aí eu falo, o que que é? Tá em Luvi! Pois é, rapaz, tá vendo aí? Tony Souza tá demais, hein? Marcelo Adnet tá acompanhando o replay, rapaz. Torcedor do Você tá assistindo a gente agora, hein? Pois é, de repente, né? Um abraço aí, o Marcelo Adnet. Quem será que fala aí, sem vibra, agita, faz a festa? Pois é, então tá acompanhando aqui a gente, o nosso querido Marcelo Adnet, torcedor do Botafogo, né, Adnet? Torcedor do Fogão, acompanha a Série D do Brasileiro, acompanhou aqui no YouTube também as nossas narrações. O Marcelo Adnet, olha aí, rapaz, o Igor foi quem mandou pra gente. Um abraço, nosso querido Igor. E acabou que eu assisti depois e ele destacando a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Um bordão que a gente criou por acaso, bem inspirado também do nosso querido Carlos Alberto Miranda, que ele dizia, vibre comigo, galera. E aí, de repente, na narração do gol, vem com essa vibra, agita, faz a festa e ficou, e até hoje tá bom? E bacana demais aí ver que o Marcelo Adnet acompanhou algumas transmissões do replay. Que legal, gente. E ressaltar, né, a importância que tem um clube da região, tá numa Série D. Demais. Olha só onde chega, olha o alcance disso, né? E os clubes, eles ganham uma vitrine gigantesca, até nós aqui, é bom para o nosso trabalho também, é bom para todo mundo. Às vezes o pessoal, eu acho que o comércio também, não tem noção de como o futebol ele consegue chegar longe. E agora com as redes sociais, gente, é impressionante. Olha só quantas pessoas a gente lendo aqui, pessoas que estão por exemplo, em Baturité, em Brejo Santo, em Castanhal no Pará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, Florianópolis, Santa Catarina, só alguns que a gente citou aqui. No Instagram, por exemplo, a gente tem gente acompanhando, pessoas acompanhando nosso trabalho na Alemanha, em Portugal, no Uruguai, no Japão, na Turquia. E isso é muito legal, a gente não tem noção. E de repente o pessoal manda uma mensagem e a gente tem o registro aí dos insights, que chama assim, né? No Instagram dá para ver. Eu acompanho até mais no Instagram do que do YouTube, confesso, vou até dar uma olhadinha mais no YouTube. Mas muita gente que acompanha a internet universalizou a coisa. Então, a gente está aqui conversando agora,
Aloysio, de repente tem assistido a gente alguém lá na África, Verdade. em Portugal. Eles, é um absurdo. Antes poderia ser, mas o YouTube hoje universaliza a coisa. Então, olha a importância da rede social, do trabalho que é feito aqui, mas de como é importante também para o time de futebol. Né? Porque o Icasa estava sendo visto e a gente não tem noção quantas pessoas acompanham o Icasa. E eu gosto de dizer também o seguinte, quem acompanha futebol mesmo no YouTube, você vê às vezes, vamos aqui colocar 1000 visualizações, não quer dizer que só são 1000 pessoas. São aparelhos. Né? Às vezes você tem ali, exatamente, às vezes você tem gente ali, 3 pessoas assistindo a TV. Por exemplo, a gente já teve transmissão de jogo aqui, que a gente recebeu foto de pessoas que estão acompanhando a gente num bar, com um telão, na transmissão, com 40, 50 pessoas, mas é apenas uma visualização. Né? Então, e veja como é bacana esse tipo de trabalho, porque o Icasa ganhando notoriedade na Série D do Campeonato Brasileiro. Né? Como, por exemplo, Barbalha e Guarani estava ganhando agora, ganhou notoriedade na Série B do Campeonato Cearense. Então, olha como é bacana quando a gente vê esses times se destacando, brigando na parte de cima da tabela. É bom para os clubes, mas é também bom para as cidades que são faladas, é bom também para a região. Né? E eu acho que é importante que haja também um abraço maior da área comercial, dos empresários, aos nossos clubes de futebol, porque gera emprego, dá visibilidade para quem está na marca, para quem está na camisa, né? E dá visibilidade também para os jogadores, né? Para, enfim, desde a ponta ali do pessoal que faz o material. Então, muita gente está envolvida em um jogo de futebol, não é apenas os jogadores, comissão técnica e diretoria, não. Tem muita gente envolvida. Com certeza, Tony. Aí o trabalho chega muito mais longe. E se o Icasa tivesse hoje em uma Série B de Campeonato Brasileiro, né? Ele ainda pegou um pouco, ali em 2013, 2014, só que agora as redes sociais estão muito mais fortes. Hoje todo mundo tem um celular com internet. Na época ainda era um pouco mais difícil. Imagina só o Icasa hoje numa situação dessa. Se em uma Série D já consegue esse alcance, imagina numa C, numa B, né? Seria hoje realmente um sucesso o Icasa numa divisão superior. Jorge Bruno fez uma enquete, é um colega nosso lá de Calcaia, ele fez uma enquete nas redes sociais, perguntando às pessoas se elas eram a favor de que o Campeonato Cearense voltasse para o Sistema Verdes Mares. Há uma possibilidade, parece que o Sistema Verdes Mares fez uma proposta à federação, está querendo voltar. Teve gente antes que desdenhava que o Campeonato Cearense não servia, mas parece que já está querendo voltar a transmitir. Aí, quando fala Sistema Verdes Mares, seria TV Verdes Mares e TV Diário, né? Então, há essa possibilidade. E ele fez uma enquete, você é a favor que volte? E eu vi muita gente falando o seguinte, se for para voltar só transmitindo Ceará e Fortaleza, é melhor deixar como está. Olha só o torcedor. Né? Porque, por exemplo, vão ter todos os jogos transmitidos? Não. Só vai ser Ceará e Fortaleza, ou seja, vai ser só semifinal quando Ceará e Fortaleza entrar. Não sei se vai mudar o regulamento, parece que o regulamento já pode mudar a partir do ano que vem, né? Mas para transmitir só Ceará e Fortaleza? Eles poderiam colocar opções como YouTube, né, Tony? Mas não deixam. Pois é. Não tá pagando para deixar, vai Replay com Tony Souza, vai pegar e transmitir? Não, o próprio canal deles, né? Vale FM, transmitir? Não vai. Vão transmitir jogo do Barbalha, do Guarani? Eu lembro que eles jogo do Iguatu? Narração com imagens, né? Da rádio com a imagem da TV Verdes Mares. Pois né? Eu acho que assim, se for para voltar, eu acho até que o Sistema Verdes Mares tem condição demais, acho até que aproveita mal a TV Diário. Sim. Acho que a TV Diário poderia ser melhor aproveitada nas transmissões de jogos e tem condição para isso. Agora, para fazer só Ceará e Fortaleza, assim, eu acho que para o interior não serve. A gente tem Iguatu, a gente tem Guarani de Sobral não está, né? Mas, por exemplo, nós temos aqui Iguatu, Ferroviária, agora Barbalha, Guarani de Juazeiro, o Icasa, né? O Icasa, aí só Ceará e Fortaleza. Então, assim, eu acho que é bom, agora, dê uma alternativa para que os outros jogos também apareçam. Porque, com certeza, nesses 2 anos de pandemia, o que teve de gente acompanhando, assistindo fora, por conta do YouTube, foi uma festa, cresceu foi uma muito, grandeza. Né? E a gente recebe esse feedback aqui. Então, é importante que possa ser visto com outros olhos. Torço muito para que dê certo. Deixa eu ver aqui, Aloysio, um recado, o repórter que cobre o Verdão acaba ficando famoso, por causa do Tony Souza e Fabiano Rodrigues. Valeu, Cícero. Gostei dessa, viu, Cícero Assis? Valeu, meu parceiro. Wesley, espero que o Verdão consiga Farisópolis, vai ter calendário 2023 e movimentações na Arena Romeirão e todo.
em todo o entorno do estádio. Ceará, meu vozão, está aqui, acompanhando vocês de São Benedito. Parabéns, vocês são muito bons, fiquei zangado com o Icasa. Vocês mostram que a imprensa da capital não faz. Obrigado, um abraço aqui. E ó, Ceará, meu vozão, viu? É torcedor do grande time do futebol e que está acompanhando também a gente. Um abraço, tá certo? Inclusive, rapaz, por falar em Ceará, tem um menino lá de Barbalha, o Jordan. Eu vou ver se a gente consegue daqui a pouco, vou até mandar essa foto pro Cleber, ver se dá para o segundo bloco a gente colocar. Tá no Sub-15, teve um clássico rei agora, Ceará e Fortaleza, e ele fez um dos gols, e eu fiquei surpreso, porque o pai dele era meu amigo, o Jorge, já falecido há algum tempo, e o menino está com 15 anos hoje, e eu já soube que o menino é das boas joias da base do Ceará, e é aqui de Barbalha. Daqui a pouco ver se eu coloco a foto aqui do Jordan aqui no programa, tá? Um abraço aí pra galera, compra da gente São Benedito. Clima bom, friozinho gostoso São Benedito. O Wesley Cabral também tá com a gente. O Gui, TV Mais compra novamente, vai mudar tudo no Cearense. Eles transmitem também os jogos do interior, tenho certeza, por causa da Verdes Mais Cariri. Gui, seria assim também da outra vez, não foi. Tomara que seja. Tomara mesmo. Eu tive um período na época da TV Diário e a gente fazia alguns jogos pela TV Diário, mas eu sentia também falta, porque era muito Ceará e Fortaleza, Ceará e Fortaleza. Eu acho que a gente pode dar um espaço maior. Eu acho que seria até bom para a TV, porque é audiência garantida. Sim. Transmitir jogo do Icasa, transmitir jogo do Barbalha, do Guarani, do Iguatu, é audiência garantida. Tanto é que a gente vê isso aqui no YouTube. A gente bota os melhores momentos aqui e quantas mil visualizações a gente não tem? E se fosse jogo ao vivo, eu tenho certeza que seriam milhares de visualizações. Então, se isso acontece no YouTube, por que não pode acontecer também no canal aberto? Agora, se tem as limitações pela grade, como a Verdes Mares tem, pode aproveitar na TV Diário, mas também não tem, então vai para o YouTube da Verdes Mares, né? Verdes Mares tem YouTube. Vai para o YouTube lá também, transmite. Eu acho que não pode o interior perder o espaço como vem tendo nesses 2 anos. Eu acho que já tiveram falhas este ano, que não tiveram jogos do Iguatu, né? Se não me engano, Iguatu e Pacajus tiveram jogos que não foram transmitidos. Eu acho que já foi uma falha. Mas quanto mais divulgar os jogos, para mim melhor, torço muito para que dê certo, tá? Gente, vamos fazer o seguinte. A gente volta daqui a pouquinho, porque a gente vai trazer Zacarias Silva, agora sim Zacarias Silva, falando sobre a Arena Romeirão. Tem muita gente que está doido para ouvir o nosso querido Zacarias falando sobre o Romeirão, despesa, até quando termina algumas coisas do Romeirão que não estão terminados todos ainda. Inclusive, capacidade aumentou, viu? Era 7 mil torcedores para a Série D, não era isso? Isso, 7 mil. Foi para 10 mil, o Zacarias, inclusive, confirmou isso para a gente. Tá bom? Daqui a pouco a gente traz essa informação para você que está acompanhando aqui o replay. Só que antes, deixa eu falar para você sobre a pizzaria e hamburgueria Uval. A melhor pizza da cidade, com um cardápio super variado, para que você possa aproveitar legal. Pizza, olha que delícia. Que delícia. Rapaz, a Luiz Vilar sai daqui e vai direto para a pizzaria. Essa pizza, eu vou dizer. Eu estava com o Val agora há pouco. Estava agora há pouco? Ele estava lá dando entrevista. Estava lá? O Val foi lá? Ele é o presidente, né, do Guarani. O Val vai para... Ah, rapaz, olha as novidades aqui. Val! Val! Ah, rapaz. Achei que você já soubesse. Não, cara, eu não estava ouvindo, não. Ele é o presidente interino do Guarani. O presidente interino do Guarani é o Val. É o Val da Pizza. Pronto, presidente do Leão do Mercado. Val da Pizza. Olha a pizza aí, Val! Essa pizza aí vai ficar mais saborosa para os rubro-negros, apesar que lá é dividido. Tem o Val e tem o Alexandre, né? O Val que é Guarani e o Alexandre que é Icasa. Pois olhe bem aqui, galera. Tá aí essa pizza, o cardápio é variado. A Pizzaria Hamburgueria Val fica na Avenida Carlos Cruz com Todos os Santos. Um ambiente aconchegante, espaçoso, para que você, lógico, possa ir com quem você quiser. Aproveite e conheça o cardápio da Pizzaria Hamburgueria Val, tá bom? E aí você vai aproveitar aí, a galera tá assistindo o replay por lá, se não, você pede em casa. O telefone é facinho para você pedir, tá bom? Telefone na tela, que aí você já aproveita e pede rapidinho, chega na sua casa a melhor pizza, o melhor hambúrguer da Pizzaria Hamburgueria Oval. Ainda fica ali no bairro Franciscanos, tá bom? 988-4295-14, 988-4295-14.
Pizzaria Hamburgueria Val. Hoje está funcionando uma boa, terça-feira é folga da galera e quarta-feira volta com o quê? Volta com promoção. Pizza GGG Extra GG, você ganha um refrigerante do 0800. Promoção assim, toda quarta-feira você só tem na Pizzaria e Hamburgueria Oval, tá bom? 988429514, esse é o telefone que você pede e a sua pizza chega em casa. Ou então hambúrguer, aproveite e conheça o cardápio variado da Pizzaria e Hamburgueria Oval, tá bom? Agora, Aloysio, o Val é presidente interino do Guarani. Presidente do Leão no Mercado. Concedei entrevista, né, lá na Rádio Vale FM hoje, ao repórter do Guarani, que é o Anderson. O Anderson Galeto. Delton Marco. E ele assumiu como presidente do Guarani. Não posso falar com toda propriedade, porque eu não acompanho o dia a dia. Mas ele já tem o interesse também de colocar o seu nome à disposição para ser o presidente, de fato, do Guarani. Pelos próximos 3 anos, se não me engano, o Guarani trabalha em eu ia falar aqui sobre essa questão de mudança da diretoria do Guarani, ia colocar, inclusive, o Val como um dos nomes, né? Porque eu estava sabendo do Val, estava sabendo do Samuel, e também tem uma galera que está querendo convencer o Juracy a assumir de fato direito, porque o Juracy é o gestor, né? É o cara que o cara que fica ali investindo realmente no time do Guarani. Então eu ia falar nesses 3 nomes. Só que você já me traz essa novidade atualizada. Para o torcedor do mercado, está atualizada, então. Então o Val, nosso querido Val, lá da Pizzaria do Val, então ele assume de forma interina. Para terminar esse mandato que estava com o Robeiro, né? Só são 45 dias. Então o mandato vai até quando? Acredito que até outubro, né? Mais ou menos. Até outubro. Então já é para organizar. Final de setembro, início de outubro, dá mais ou menos. Então para organizar, né? Para pensar no Cearense de 2023. Com certeza. E ele deve, eu acredito, né, assim, pelo menos a visão de fora que a gente tem, é que ele seja o preferido, né? Rapaz, na verdade ele está só ensaiando, né? Está ensaiando. Está ensaiando para ficar de verdade. Está aprendendo, ali, pegando as manhas, né? Pegando as manhas. Uau, essas manhas. Tá, beleza então. Então nosso querido Val vai aí de forma interina, por enquanto, assumindo o Guarani e depois deve ser efetivado. Com certeza. Tá, beleza. Val, boa sorte para você, viu, meu querido? Aí à frente do Leão do Mercado, torcendo demais para que dê tudo certo, porque a gente sabe que esse Guarani é guerreiro e pode demais contribuir para o fortalecimento do futebol aqui da região do Cariri. E como eu tô com vontade, rapaz, de ver o Clássico Casa e Guarani no Romeirão, lotado, vai ser muito, mas muito bacana, vai ser bom demais. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Aldo Luna, professor Aldo Luna, tem o canal Reflexivo do YouTube, também vale a pena acompanhar, um abraço para o Aldo. Deixa eu mandar um abraço também aqui, meu querido DJ Dimes Lima, Dimes Lima também está acompanhando a gente aqui, e ele eu perdi uma pizza para o Dimes numa aposta uma vez, aí ele nunca quis receber, aí ele fica dizendo que eu estou devendo 10 pizzas. Esse bicho é um sem vergonha. Dimes Lima, um abraço. Grande DJ, nosso querido DJ Dimes. Gente boa demais, rapaz. É goleiro, viu? E dos bons, nosso querido DJ Dimes Lima. Tá bom? O Tasso Magno já mandei um abraço para ele. E já mandou um abraço também para nossa querida Lana, que está lá em São Paulo, em Praia Grande. Tá bom? Também acompanhando aqui a gente. Um beijo para ela. E ela que é corredora, está sempre correndo. Olha aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pro... Sim, é o Dimes Lima. Falei do Dimes aqui, ele já mandando ali também. Está acompanhando a gente aqui. Um abraço para ele. Galera do Conta Podcast também aqui com a gente. Um abraço, galera da Conta Podcast. Valeu aí, nosso querido Xenofonte, Henrique. Um abraço bem forte. Jogo do Icasa nas lives que o Icasa ao vivo fazia, batia 3 mil simultâneo. Está aqui dizendo o Carlos Levi. Carlos Levi, já fizemos jogos aqui pelo canal, se você procurar. Nós temos jogos aqui do Icasa com mais de 14 mil visualizações. Acho que até mais do que isso, se a gente for procurar aqui, jogos lá da época da pandemia, depois da pandemia, né? Tanto é que o pessoal vai lembrar, ninguém queria transmitir jogos e a gente foi quem se propôs para transmitir primeiro. Aí depois veio a FCF TV, veio o Eleven, todo mundo. Ano passado, né? Pois é, mas quem começou a querer transmitir os jogos fomos nós. Nós começamos a transmitir aqui porque ninguém queria. Quando a galera viu que o negócio estava bom, aí ó... É assim, mas fomos nós que começamos a transmitir os jogos aqui na região, através aqui do canal. Guto lembra bem disso aqui. Só um pouquinho aqui, Henrique, meu querido Kleber, deixa eu ver aqui, conta porque eu já falei, né? Deixa aqui o Domingo Sávio, subir aqui um pouquinho, Domingo Sávio está aqui com a gente,
dizendo aqui, direto do Carlito Pamplona, Álvaro Wayne, lá em Fortaleza, um abraço. Domingo Sábado está sempre acompanhando também aqui a gente, tá bom? E o professor Thales aqui, vou soltar o quê, homem? Um dos nomes que ficaram para Fares Lopes. Gatinho. Ele, né? Thales, você é um malandro. Luiz Leonardo está em Brejo Santo também assistindo a gente. Um abraço pro nosso querido Luiz Leonardo. Valeu, um abraço bem grande aqui, ó. Casa 2020 na Série B do Cearense, acompanhei. A gente fez Série B do Cearense. Nós fizemos alguns jogos da Taça Fares Lopes. Chegamos a fazer o Campeonato Cearense Sub-20 também. Chegamos a fazer para a FCF TV também. Fizemos mesmo quando a gente não teve autorização da federação, mas nossa equipe chegou a também fazer alguns jogos para a FCF TV. Mas quem começou a transmitir os jogos aqui fomos nós. E o primeiro jogo que a gente transmitiu, acho que foi em Casa e Campo Grande, não foi? Lá no Mirandão. 58 minutos de atraso. Faltou lá médico e tal. Foi o primeiro jogo, foi a estreia. Era o charme. Era o charme. A gente foi lá com a equipe da Ednei, nosso querido Ednei, e depois o Jussies esteve com a gente na maior parte dos jogos. E a gente sempre esteve acompanhando. Aloysio, o Icasa tem planos para fazer um sub-20 e disputar algum campeonato, Aloysio? O Icasa tem sub-20, né? Acontece que não tem nenhum campeonato sub-20 acontecendo. Agora perderam o sub-18 ontem, né? Sábado, né? No Campo Grande. A equipe do Icasa perdeu por 2-0 para o Campo Grande, lá em Missão Velha. A Copa Açuque. As Copa Açuque, sub-18. E ontem o sub-17 entrou em campo, lá no Praxedão mesmo. Estão disputando a Copa da Liege. E a Liege deve realizar um campeonato sub-20. Aí entra o sub-20 do Icasa. Realmente, Tony, existiu um projeto aí, mirabolante, para o Icasa disputar o Campeonato Cearense Sub-20. Era até ainda com França. Não deu certo. O investidor viria, ia arcar com todos os custos, chegou a pagar a inscrição, mas desapareceu. Era o Gasparzinho, era o investidor. Quando saiu a tabela lá do Campeonato Cearense Sub-20, cadê o Icasa? Não tinha o Icasa, né? Mas realmente surgiu essa informação. Entrevistamos na época o próprio França, falou sobre isso, que tinha um investidor, um empresário que ia bancar todos os custos, o Icasa ia ficar em Fortaleza, ia treinar por lá, ia ser um time que ia ficar em Fortaleza, todos os treinos por lá. Não rolou, não aconteceu. Então ficou por aqui mesmo essa base que está por aí com o professor Giordani. Até elogiar o trabalho que ele vem fazendo, né? Mesmo com as dificuldades. Professor Giordani Nobre, sempre lá. Agora com o Sub-17 e Sub-18 ativo. E aí, em breve, a Liege deve realizar esse campeonato Sub-20. O Icasa tá nessa, viu, Cícero? E ninguém falou mais nada no feminino, não, rapaz? Nada. Nada. Eu soube que o Vicente Júnior, que inclusive é educador físico, tinha um projeto até para levar um time de futebol feminino e que poderia procurar o Icasa. Até pensei que de repente isso pudesse acontecer. Mas não se falou mais nada do futebol feminino. Não falou em futebol feminino. Até agora não. Tomara que venha aí futuramente. O Cosmo está em Petrolina acompanhando a gente, lá no interior pernambucano. Um abraço para o Cosmo, tá bom? Ronaldo em Barbalha, ligadão também aqui. Um abraço para o Ronaldo Ribeiro. Valeu, um abraço bem forte. Gildásio Furtado também deixando aqui o boa noite. Toda a galera, valeu, Gildásio. Daqui a pouquinho a gente volta com Zacarias Silva, diretor do Romeirão, falando aqui no Replay. Se inscreve aqui no YouTube, se você não é inscrito ainda, tô doido para chegar nos 11 mil inscritos. Estamos com 10.900, né? Tô doido para chegar nos 11 mil. Vamos lá, moçada. Se inscreve aqui no YouTube, se você não é inscrito ainda, segue a gente lá no Instagram. Daqui a pouquinho a gente volta com Zacarias Silvas falando sobre o Romeirão. Aguarda um pouquinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato.
Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Faça como Celso Lima, adquira produtos de qualidade, vá na Perboni Brasil. Só que Celso Lima foi malandro, né? Ele, na verdade, ganhou o iamezinho lá de boa, tá? Mas agora ele vai começar a comprar o iame lá do local que vende produtos da Perboni Brasil. Eu, por exemplo, só compro Perboni Brasil, procedência é garantida, qualidade mesmo. Então, se você tem seu comércio, tem sua mercearia, sua venda, sua bodega, tem seu sacolão, enfim, está querendo oferecer o que há de melhor, lógico, para o teu cliente, com preço camarada, com qualidade, então vá na Perboni Brasil. Fica no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha, aqui na tela já tem os telefones, tá certo? São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, você tem na Perboni Brasil. Telefones aí, olha, 3532-2722, 3532-2678, 99918-8131. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Me disseram uma vez que se você comer o café da manhã frutas, você fica com um sentimento de que você está saciado, né? Eu fiz esse teste essa semana, rapaz. Eu cortei ali um kiwizinho com uma manga, aí comi, aí botei mais uma tapiocazinha. Rapaz, pensa aí que eu passei uma manhã inteira, primeiro que eu comi o que é de melhor, né? E aí fiquei saciado. Quando eu como só ali pão ou tapioca, eu quero comer logo 5 pães, umas 3 tapiocas. Eu sou exagerado, mas aí não, eu comi um kiwizinho com uma manguinha ali, qualidade, show de bola. Então, olha, procure, né, trazer sempre alimentos saudáveis e super saborosos e pagando menos. Então, procure produtos da Perboni Brasil. Está aqui na tela para você que é comerciante, que quer oferecer o que há de melhor. Para você que é cliente, quando for comprar suas frutas, verduras e legumes, é da Perboni Brasil? Então, compre, que é garantido, tá certo? Um abraço pro Val. Bom, deixa eu ir aqui, rapaz. Quem que tá mandando aqui? O Domingos Saiba. Um alô para a seleção de Missão Velha, que ganhou de Porteiras por 2-0 no Intermunicipal. Alô, galera de Missão Velha, um abraço bem forte. Tá bom, galera que tá aí em Porteiras, venceu o time de Porteiras. Porteiras que é a terra natal, assim, entre aspas, do Ronaldo Angelim, né? Porque Angelim só nasceu em São Paulo, em São Caetano, mas cresceu, se criou mesmo, foi lá em Porteiras. Bom, muita gente pedindo, rapaz, e o Zacarias? Fala com o Zacarias. E o Romeirão? Vai parar o Romeirão? Não vai. E essa despesa? É caro demais. E PPP, a choradeira é grande, tanto do torcedor como a gente aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir Zacarias Silva. Nós conversamos com o Zacarias Silva, diretor da Arena Romeirão, que inclusive posteriormente vai estar aqui conosco, ao vivo aqui no Replay. Nós conversamos hoje com ele, inclusive hoje, viu, Aloysio Vilar? A diretora de casa esteve na Farmácia, tentando patrocínio lá, a gente acabou flagrando lá na hora que eles iam chegando hoje pela manhã, não sei o resultado da conversa. Não deu nada. Tomara que deu certo. Infelizmente. Não deu nada ainda não? Salviano! Ô, Salviano! Mas, homem, faça isso não, Salviano. Bote aí, dá certo demais a fábrica da camisa do Icasa. Ó, tem o Icasa, dá certinho, ó, arruma lá, viu, Salviano? Aquela história que eu falei, do ano que vem, dá promessa pro ano que vem, mas não, mas esse ano, Salviano, dá certo Fares Lopes. Salviano, imagine a Farmácia na camisa aqui, ó, no master, botar no master, né? Bota no master do Icasa, tá entendendo? Não desse tamanho, porque a minha barriga não fica maior, tá entendendo? Aí fica menor do que a da barriga dos jogadores, que é tudo tanquinho, ó. O nome da Farmácia, Salviano, da Fares Lopes, a pessoa em casa campeão, e a Farmácia destacada aqui na camisa. Ô, Salviano, vai lá, deu uma forcinha aí, Salviano, já na Fares Lopes. Aí no Cearense, aí você bota uma fatiazinha aqui pro Icasa, uma fatiazinha pro Guarani e outra pro Barbalha. Show de bola, abraça todo mundo, hein? Salviano, me escute, se você me escutar, você não se arrepende não. Vamos lá, Zacarias Silva, falando sobre Arena Romeirão, aqui no Replay. Olá, com o campeonato brasileiro parado, né? Agora fica a expectativa do estádio Romeirão ser utilizado na Taça Fares Lopes pelo time do Icasa. E a gente até para saber um pouquinho, tirar dúvida, muita gente procurou a gente sobre a questão do Romeirão. A gente veio falar com o diretor do Romeirão aqui em Juazeiro do Norte, que é o Zacarias Silva. Zacarias, o estádio, a Arena Romeirão, é administrada pelo governo do estado, mas aqui em Juazeiro você acaba sendo essa pessoa para comandar.
Ainda está faltando muita coisa a ser entregue, Zacarias, do Romeirão, daquela obra que o governo do estado já esperava dar aqueles últimos retoques nesse segundo semestre? Bom dia. Bom dia, Tony. Na verdade, faltam algumas coisas para serem finalizadas e liberadas para que seja realmente o multiuso que nós tanto esperamos, né? Mas quero dizer para você que enquanto não chegamos a um final, nós estamos abrindo para visitações, o que está sendo muito interessante, né? Vai entrar no circuito do Caririense de visitações, uma parceria com o governo municipal, Secretaria de Esporte, e está sendo bom. As pessoas estão indo lá, fotografando, com autorização, obviamente, ofício para a gente, para a Sejuve, da Sejuve para a gente, e estamos recebendo muita gente, o que é importante, né? Não está totalmente parado, não está na sua função principal em virtude dos clubes da região não estarem participando de eventos esportivos nesse momento. Mas até lá, já muitas coisas já terão sido concluídas. Hoje, então, no caso, quem quer fazer uma visitação, entre em contato com a Secretaria de Esporte e Juventude do Estado, ou no município também pode ter esse acesso? Não, o município solicita ao governo do Estado, as pessoas solicitam ao governo do Estado, mas a gente dá toda a orientação, não tem tido dificuldade. Se quiser, nós temos os horários, que é de 9 às 12 e de 2 às 5, de segunda a sexta. Visitação, que estão indo no momento são muitos colégios, né? Daqui a pouco vão vir, obviamente, romeiros, visitantes, turistas. Então a arena está apto para tudo isso e sem nenhuma dificuldade. Apenas simplesmente um ofício, vai para Fortaleza, automaticamente já está sendo liberado. E quando Fortaleza não consegue a tempo liberar, nós liberamos por aqui. O importante é ter esse ofício. Ô Zacarias, a gente ouviu falar muita coisa, né? O torcedor começou a chiar também na questão dos valores, despesas do estádio, dos jogos do Icasa, principalmente da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, por exemplo, o Cariri chegou a jogar lá, o Guarani chegou a jogar lá e acabaram desistindo por conta das despesas. Fala um pouquinho sobre essa situação, que muita gente ainda, assim, tem essa dúvida, o que realmente acontece para que essas despesas sejam altas e possibilite alguns times de atuarem dentro do Romeirão. Então, rapaz, na verdade aí, eu posso lhe dizer que não foi por conta das despesas, não. Eu vou só citar aqui o Guarani. O Guarani, ele pagou R$ 5.700, é o dinheiro que ele pagaria pela arbitragem, não pagou ao estádio, não pagou ao Estado, não pagou a Sejuve, pagou aquilo ali a federação. Ou seja, a Sejuve, o Romeirão, eles estão fazendo uma permuta. Os equipamentos pagos, o aluguel pagos aos equipamentos, que seria de obrigação do Estado, o dinheiro está sendo revertido, ou seja, o aluguel é R$ 5.000 para até 2.500 pessoas. E a partir de 2.500 serão cobrados 13% da arrecadação. Só que esses 13% volta praticamente total. Ou seja, a Sejuve não recebeu até hoje R$1. Aí, cada um, torcedor, imprensa, que tire suas conclusões. Então, ninguém pode estar jogando essa culpa na Sejuve, no Estado, no Romeirão. Não, isso não é verdade, tá? Agora, acontece que, jogando no estádio daquele, com toda aquela capacidade que tem, com aquele conforto que tem, não pode ser a mesma coisa de que, por exemplo, o que é que o clube paga? O clube paga segurança, tem que ter segurança, o clube paga gradis, que tem que dividir, de acordo com a torcida, o clube paga lanche para o segurança, enfim, essas coisas. E nada mais que isso, não é tão caro não. E eu acho que o time não jogaram lá, porque infelizmente, acho que os jogos foram de resultado negativo e isso de toda forma influenciou. Mas eu acredito que nós vamos trabalhar com todos os clubes, principalmente de Juazeiro. O Guarani vai jogar lá, provavelmente o Cariri jogue lá e o Icasa vai jogar lá. Tanto é que agora Fares Lopes, tá? O Icasa vai jogar e o Icasa não teve prejuízo em praticamente nenhum jogo, tá? Eu vou dizer por quê. Porque esses valores que são pagos para eles são devolvidos, desconta do bordeiro, mas eles voltam para o Icasa. Então, não é o Icasa que está pagando. O Icasa, no geral, está tendo lucro e um lucro razoável em todos esses jogos.
Ou seja, aquela história de que, isso aqui é a despesa. Essa despesa acabou voltando para o clube, né, nessa parceria aí da Secretaria de Esporte do Estado do Ceará com os clubes que atuam lá no Estádio Romeirão. Perfeito, e tem outros projetos de incentivo, lógico, os clubes e a Secretaria, né, nós estamos tentando reaver outras possibilidades, né, de que adquirimos outros meios de ajudar mais ainda. Esse é o pensamento, porque o governo do estado construiu essa arena multiuso, foi para que seja utilizado não só pelos clubes, mas também para eventos, embora seja externo. O momento ainda não pode ter evento, por quê? Porque ainda não estão concluídos. Mas para os clubes eu tenho certeza que vão ser viáveis. Como está sendo viável para o Icasa até então, vai ser para os outros também. O Guarani, conforme repetindo, gastou apenas R$ 5.700 pagando a federação e não o estádio. O aluguel para o Guarani saiu de graça. Inclusive, por exemplo, houve um vídeo do ex-jogador Ronaldo Angelim até fazendo uma crítica sobre essa questão, referindo-se ao Guarani especificamente. Então, assim, o Angelim talvez não tivesse conhecimento dessa situação. Eu conversei com ele. Ele falou de forma equivocada, por falta de conhecimento. Mas ele entendeu, né, perfeitamente, e acredito que se você entrevistar ele hoje, ele vai saber responder. Zacarias, me diga uma coisa, o Icasa vai jogar Fares Lopes lá. Ainda tem aquela pendência, questão de som, acho que o banco de reservas já estavam se ajeitando. Você acredita que até a Fares Lopes tenha tido a conclusão dessas obras que estão faltando no Romeirão, até para aumentar a capacidade pública, porque parece que até o Brasileiro só podia vender cerca de 7 mil ingressos e a capacidade é mais de 17 mil torcedores. Acredita que isso possa estar alinhado até o início da Fares Lopes ou precisa de um pouco mais de tempo? Ontem eu tive uma reunião com o secretário recentemente, já pode 10 mil, já está liberado para 10 mil nesse momento. Nós estamos recebendo os geradores, que tem um custo alto para o clube, né? Esses já foram licitados e será resolvido até setembro. Então o Icasa já tem essa despesa a menos. O Icasa ou qualquer um outro clube que venha jogar. Temos projetos também para o Romeirão futuros, como por exemplo, o Flamengo pretende jogar no Nordeste, então vamos levar uma proposta para o Flamengo e qualquer outro clube grande que queira jogar no Nordeste. Nós temos uma região aqui com mais de 30 municípios, mais de 1 milhão de pessoas e qualquer evento desse, com certeza é sucesso total. Eventos, shows, até missa, como se falava anteriormente, isso aí, se for ocorrer, por enquanto é na área externa, mas ainda não está liberado. Não, ainda não está liberado, mas deve ser liberado o mais breve possível. Inclusive conversei também com o secretário sobre isso. O Padre Monteiro vai voltar, mas é na área externa. Porque a área externa... Aquela área ali do estacionamento. Área do estacionamento. Na área interna não pode, porque não permite que seja feito nenhum evento dentro do gramado. E aí você sabe que o gramado tem um custo muito alto, bem como também não suporta, né? É um gramado vamos dizer assim, de alto nível e tem que ter um tratamento diferenciado, completamente diferenciado, para que os espetáculos de futebol sejam lindos, né, desenvolvidos com maior beleza possível, né, porque nós sabemos que um gramado ruim é sinônimo de futebol ruim. Zacarias, quero agradecer aqui a sua participação em receber aqui a nossa equipe do Replay com o Tony Souza, nessa parceria também com o site Miséria. Vamos combinar para posteriormente você participar ao vivo lá com a gente no programa Replay, até para falar um pouco mais sobre o Romeirão, falar um pouquinho também da tua história como dirigente de futebol aqui na região do Cariri. Tá bom, Zacarias? Obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição. A hora que precisar falar sobre o Romeirão, eu falarei. Tá? Na medida que for evoluindo, eu também vou informando e quando precisar da minha presença é só chamar. Falo do Romeirão, falo da minha história como desportista e falo dos projetos que nós temos, assim, enquanto desportista e enquanto dirigente do Romeirão. Tá combinado então. Zacarias Silva aqui com a gente no Replay, nessa parceria entre o canal Replay com o Tony Souza e o site Miséria. Com imagens de Guto Vital, Tony Souza. Bom, tá aí o Zacarias Silva, né, falando um pouco, fazendo um resumão aí do que a gente esperava, alguns torcedores, colocamos alguns questionamentos de torcedores aqui nessas últimas semanas aqui no programa. Fiquei surpreso com essa fala, Aloysio, do Zacarias, que essas despesas que eram colocadas, né,
dos jogos, na verdade, estavam sendo revertidos para o clube. Ou seja, os clubes estavam pagando apenas o borderô. Do Guarani, pelo menos, quando ele fala R$5.000 para a federação, é o borderô, né? Ou seja, as despesas estavam sendo revertidas para os clubes. Se em algum momento teve essa informação, ou tá sabendo disso agora também? Estou sabendo disso agora. Totalmente novo isso para mim, Tony. Eu até fiquei assim sem entender as críticas que os clubes estavam fazendo à administração do Romeirão, dizendo que aquilo ia virar um elefante branco, não sei o quê. Enfim, me surpreende essa informação aí que passa o Zacarias, porque os custos, até mesmo diretores do Icasa citaram que eram muito altos e que o Icasa poderia até jogar no Minaldão, de repente, isso ainda na Série D. Então, me surpreende a fala dele, eu quero até ter mais informações, saber mais detalhes disso daí, viu? O França foi que sempre quando a gente conversou com o França sempre não colocou nenhum momento... Isso nunca foi falado. O França sempre disse que ia jogar no Romeirão, que o local do Icasa era o Romeirão, que era melhor jogar no Romeirão, etc. Enfim, o Zacarias ficou de vir aqui ao programa numa outra oportunidade. Por exemplo, tem aqui uma pergunta do Edson Alves, né? Faltam 15 ou 16 rodadas para o fim do Brasileiro. Existe uma possibilidade de Ceará e o Fortaleza estrear na Arena Romeirão pelo Brasileiro da Série A? Né? Ou seja, Ceará e Fortaleza podem vir jogar aqui? Não sei. Em que circunstâncias Ceará e Fortaleza jogariam aqui? Porque você vai sair de um local de 60 mil torcedores para 17.700, né? 10, né? 10, porque na verdade só está vendendo 10 mil. Né? Então, tem isso. Apesar que o Castelão estão reclamando muito do desgaste do gramado, né? Isso. O gramado está sendo muito desgastado. Enfim, não sei. E poderia vir mais aumentando o valor do ingresso também. Até onde valeria a pena. O Escolinha do Salles aqui, boa noite, sou José Salles. Moro em Caririaçu, no sítio Salles. Sou fã aqui do programa. Tem um projeto social. Mando um alô para a galerinha da Escolinha Salles. Um abraço para a galera da Escolinha Salles. Valeu. Um abraço bem forte. Valdinho Alencar, todas as segundas estamos acompanhando o programa aqui em Petrolina. Valeu, abraço, Valdinho, galera de Petrolina. O é urgente rever o custo operacional da Arena Romeirão. Né? O problema não é o aluguel, mas sim as outras despesas que aparecem no borderô. Tá aí, Éder. Na verdade, o borderô é uma coisa, as despesas são outras. O borderô é a questão da federação, arbitragem, né? Tem os impostos, enfim. Então, aí é o borderô. As outras despesas que a gente sempre, quando via, achava o valor alto, mas está aí o Zacarias dizendo que esses valores estavam sendo revertidos para o clube. Enfim, vamos aguardar então que a coisa possa acontecer. Como o Zacarias disse, o Guarani pagou apenas o borderô, que no caso foram os R$5.000. Uma coisa que eu acho ruim, Aloysio, entendo que a Arena está preocupada com o gramado, mas é porque assim, para o clube que treina no Praxedão, no Inaldão ou no Mirandão, não ter um dia de treino, acho que atrapalha os jogadores, porque você tem que se adaptar à mudança, porque ali é um tapete. E a bola, como eles acabam aguando a grama antes do jogo, a bola bate, ela ganha uma velocidade enorme. Então, assim, você não tem um período de adaptação para o time da casa, é ruim porque você acaba entrando num campo neutro. Se a gente for olhar no que se refere ao gramado nas 4 linhas. Porque os times não podem treinar antes, né? Não. É só aquele momentozinho antes da partida. É verdade, eu acho que isso também acaba deixando o torcedor também mais distante daquele espaço, né, Tony? Porque, historicamente, o torcedor ia para o Romeirão assistir treinos do Icasa, do Guarani, a imprensa acompanhava aquilo tudo, e hoje isso já não é possível, pelas limitações que a gente até entende, né, de certa forma, por se tratar de uma arena, tem todo aquele protocolo, mas eu acho que deveria existir pelo menos uma abertura para um reconhecimento de gramado, né, para que as equipes pudessem ter esse convívio ali com o gramado da Arena Romeirão. Enfim, eu já até esperava que essas burocracias viessem com a inauguração da arena, mas eu acredito que com o passar do tempo as coisas vão melhorando. Tanto é que essas restrições, eu acredito que com o passar do tempo, Tony, elas vão... Eu acredito que essas regras, tantas regras que existem na arena, elas vão com o tempo acabando, né? Tomara que sim. O Thales diz aqui, como o estádio ainda não tem essas coisas, várias situações ainda lá, para terminar, os clubes se comprometem em pagar para usar o estádio.
algo firmado na assinatura do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, né? Enfim, tem essa situação. O Cícero Assis Tavares, Tony, pergunta ao Aloysio se tem alguma novidade sobre o processo do Icasa com a CBF. Eu vou reformular a pergunta do Cícero Assis Tavares, tá bom? Vou botar a pergunta dele na minha versão, tá certo? Aloysio Vilar, tem alguma informação sobre a maldição desse dinheiro do Romero? Porque virou uma maldição esse dinheiro do Romero, da CBF. É impressionante como esse dinheiro parece que virou uma maldição. Parece que só traz atraso, né? Já viu um negócio desse? Traz coisa. Tem alguma novidade? Tony, a última novidade que a gente teve, e foi inclusive com o Zacarias Silva, que esteve em Fortaleza nessa semana passada, né? Na quinta e na sexta-feira, conversando com o escritório de advocacia que vai se comprometer a unir todos aqueles processos em uma única vara, o que vai tornar aparentemente mais fácil a resolução desses casos aí que o Icasa os processos trabalhistas. Isso. E talvez seja também uma forma do Icasa conseguir resolver esse impasse aí com a CBF, tanto com relação às cotas da Copa do Brasil, que o Icasa não viu nada, o Campeonato Brasileiro não viu um centavo, até o presidente conversava com a gente hoje, destacou essa situação, e também essa questão com a CBF. Talvez esses advogados, esse escritório de advocacia, seja o responsável por resolver. Não sei em que pé anda, ninguém fala muito com relação a esse dinheiro da CBF, e eu acho que vai demorar, viu? Eu acho que vai ser mais simples receber essas cotas da Série D e da Copa do Brasil, que já somam R$1 milhão, já seria uma boa ajuda para o Icasa. Agora, esses 50 e tantos aí, Tony, eu mesmo não tenho muitas esperanças. E se sair, não vai ser esse montante, não. Talvez seja um acordo bem abaixo, a metade, talvez. Mas a metade hoje não serve. Olha o tanto de débito que o Icasa tem, não serve. 25, 26 milhões. Não serve. Já foi até tentado um acordo e não rolou, né? Porque tem essa questão das brigas trabalhistas, né? Porque das ações trabalhistas. Porque vem um do Pará, vem um lá do Rio de Janeiro, vem um de São Paulo, vem um da Paraíba, vem um de Pernambuco, do Rio Grande do Sul. Então o ideal realmente é se conseguir unir tudo para saber o valor real, né? Tentar negociar para pagar logo e, enfim, o ruim é porque você bloqueia R$1 milhão e aí nem quem está querendo o dinheiro e nem o Icasa está precisando. O Icasa precisa andar, porque se não andar o Icasa, atrapalha também quem quer receber na ponta. E esses 52 milhões parece que... Ou pelo menos, Tony, é um visgo dele lá, que ele não sai do canto, não. Para que o Icasa recebesse uma parte desse dinheiro, que fosse retido uma parcela, né? Como foi feito agora na Série D. Nas rendas desses jogos que o Icasa mandou na Arena Romeirão, 15% ficava retido para essas ações trabalhistas. Inclusive, isso é uma coisa mesmo, né? Isso é uma coisa conseguida na época do Emerson Maranhão, né? O Emerson, acho que em 2014, se eu não me engano, ele conseguiu que a Justiça tivesse isso, 15% fosse retido para ações trabalhistas, para que o Icasa não ficasse no prejuízo. O clube precisa se manter. E aí, de repente, não vem um centavo dessa cota da Copa do Brasil. Aí vai lá, de novo, o Icasa, para uma Fares Lopes, vamos supor, ele é campeão. E adiantou de quê? Se ele não vai ver o dinheiro de novo. Aí fica sempre nessa. Pode ganhar quantos campeonatos forem, não vai ver nunca. Dinheiro, tem que pensar no negócio, tem que a coisa organizar. Mr. WSY, sou Wesley Campos, manda um abraço para o pessoal da Real Católica que bateu o time de comércio por 3-0 recentemente. Um abraço aí então para a galera do Real Católica, valeu? Aloysio Vilar, obrigado aqui pela presença conosco aqui mais uma vez no Replay, espero ter você em uma outra oportunidade, sempre muito bom, bacana. É muito bom falar contigo, bater sempre um prazer. Legal. E o torcedor de casa gosta, viu, meu querido? Oi, eu agradeço demais a todas as mensagens ali, o pessoal sempre que acompanha o nosso trabalho, né? Desejo um abraço a cada um deles, não vou citar o nome aqui, mas um abraço a todos. Enfim, fica aí aguardando o próximo convite, tá bom, Tony? Sempre um prazer conversar, falar sobre o Icasa, falar sobre o nosso futebol, né, de uma forma geral. Estou sempre à disposição. Bom demais. O Éder diz aqui, pode não receber o dinheiro, mas a dívida não diminui. Diminui nada. Diminui é nada. É difícil, Éder. Um abraço, meu querido. Gente, agradecer a galera do site Miséria, parceria aqui do Replay, sempre com o site Miséria, miséria.com.br, teu site de notícias, tá bom? Do Nordeste brasileiro. Sempre acesse aqui o site Miséria para ficar bem informado, tá ok? E a galera também da Torcida K, tem Torcida K em todas as plataformas digitais, tem Rádio Torcida K, aplicativo próprio, também na Rádiosnet. Você quer apoiar aqui o Replay?
Você vai aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ou aqui? Aqui, pronto, aqui tem um Pix. Pode ficar à vontade, viu? Fica à vontade, manda o Pix aqui. Esse é o celular 99724-8778. Quer ser parceiro nosso também? Entre em contato, manda mensagem lá no privado do Instagram ou também o WhatsApp pra gente, que a gente bate papo, conversa numa boa, para manter essa parceria aqui legal. Apoia o nosso trabalho que a gente vem sempre desenvolvendo, tanto aqui no YouTube, como também lá no Instagram, tá certo? Aproveito e convido você para ir lá no Instagram, Replay com o Tony Souza, olhar a campanha aí, abraça essa ideia, vamos fazer a doação para nossa querida Letícia Oliveira Turato, que é a filha do ex-jogador André Turato, que está em São Paulo internada precisando de sangue O negativo. Vai lá no Instagram, tá bom? Veja como você pode ajudar, você que está em São Paulo, aproveite, tá bom? A gente agradece demais. Presidente, um abraço, você é meu xará, Luiz. Presidente, você está devendo aqui, presidente. Eu já estou com uma pergunta para fazer para o presidente Aloysio Gregório. Sabe qual é a pergunta? Presidente, como é que você vai fazer para que você também não venha... Não teve o Fora França? Sim. Para demorar o povo dizer Fora Aloysio Gregório. Hein, Aloysio? Como fazer para não ter o Fora Aloysio Gregório? Hein, Aloysio? Vem para cá, presidente, para conversar e falar sobre os projetos do Verdão do Cariri, viu? Um abraço. Kleber Ferreira, Guto Vital aqui nos bastidores do Replay. A qualquer momento a gente volta aqui no YouTube ou lá no Instagram. Se inscreve aqui no YouTube, segue lá no Instagram. Uma semana abençoada. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima. Valeu!